Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós falaremos sobre Um Retrato do Artista Quando Jovem, do escritor irlandês James Joyce. Eu sou Joelson Matias e Joyce é o Dante anticatólico do século XX. Oi, meu nome é Karen e hoje nós vamos falar sobre a Divina Comédia de James Joyce. Olá, meu nome é Júlia e de que lhe valia rezar quando sabia que sua alma ansiava pela própria destruição? Olá, aqui é Hector e esse podcast não servirá para aqueles que antes de partirem na jornada da vida já parecem exaustos de trilhar o caminho. E é isso, estamos aqui mais uma vez reunidos, caminhantes, para falar sobre essa obra maravilhosa. É um dos melhores livros que eu li, talvez nos últimos 5 anos, ou talvez na minha vida toda, não sei. Ainda estou digerindo, mas é isso, né? James Joyce, um dos grandes autores do século XX, tem agora a sua vez aqui no projeto Caminho de Guermantes. Antes de ir propriamente ao podcast, gostaríamos antes de agradecer aos nossos apoiadores. Então, fica aí o nosso agradecimento a Ana Helena, Diego Ranier, Ariel da Silva, João Vinícius, Fernando Souza, Derek Guerra, Esté Stephanie e Gabriel Soares. Muito obrigado por fazerem parte da caminhada e que muitos outros apareçam e que cada vez mais o nosso projeto, o Caminho de Guermantes, chegue a mais pessoas, assim difundindo a literatura e as maravilhas das artes. Vamos ao podcast. James Joyce nasceu em Dublin, em 2 de fevereiro de 1882. Joyce é o primeiro filho da grande família entre Mary Jane e John Joyce. Esse John Joyce, ele é um arruinado coletor de impostos. Desde criança, o James Joyce se define pela timidez de uma rebeldia, que é uma coisa que vai aflorar e vai se exacerbar ao longo da sua vida e juventude principalmente, muito por causa da influência dos anos passados sobre a rígida tutela dos padres jesuítas nos 2 colégios que ele frequentou. Com 17 anos, ele entra para a universidade e já com o início dessa carreira universitária, ele escreve muitos ensaios sobre teatro, sobre arte, sobre estética, e logo de início escreve um panfleto em que ele ataca o famoso Irish Literary Theatre, que era uma instituição importante lá de artes cênicas, e por causa desse panfleto, ele ganha antipatia de muita parte dessa inteligência local. Então, ele já se sente marginalizado logo nesse início. Ele acaba despaisado, né, no próprio país, ele se sente expatriado, né, dentro da própria terra dele. E por isso ele se decide a mudar para a França. Em 1903 ele volta à Irlanda para assistir à morte da mãe. Ele se casou com a Nora Barnacle, teve filhos, sim, teve uma família. E em 1932 ele enfrenta um enlouquecimento da sua filha Ana Lúcia. Mas nesse mesmo ano tem o gosto de ver o neto recém-nascido receber o nome de Stephen. Então, só por essa introdução da vida do James Joyce, desse pequeno relato da biografia dele, a gente já vê muitos aspectos que se relacionam com o livro que a gente vai tratar hoje, que é o Retrato do Artista como Jovem. Então a gente vê ali, né, de trás para frente, o nome do neto dele, que é Stephen. O personagem do nosso livro é o próprio Stephen Dedalus. O próprio James Joyce diz que o livro, O Retrato do Artista Quando Jovem, é um relato sobre sua própria biografia, é quase que uma autobiografia. O Stephen é o alter ego de James Joyce. Então o pai do Stephen também se chama John, ele também é um arruinado, falido financeiramente, né? Por causa disso eles têm que se mudar durante várias vezes no livro, e mostra muito dessa própria personalidade. James Joyce, que é idêntica à personalidade que a gente vê no livro do Stephen, que é uma criança tímida, desde o início, muito inteligente, que está sempre muito interessada em arte, é muito sensível ao olhar, e essa rebeldia, né, essa personalidade severa que ele desenvolve ao longo do tempo, essa rebeldia dele contra a religião, contra as instituições, contra a família, muito por causa dessa influência dos padres jesuítas. Então, assim, muito idêntica, né, a biografia do Joyce com a do Stephen Dedalus. Só um adendo aqui, um ponto interessante, sobre essa história de que ele passou, né, pela loucura de sua filha. Lá, não sei se esse cara vai lembrar, lá no curso a gente já ouviu algumas histórias sobre o Joyce, porque diz aí a lenda, não tenho certeza disso, mas foi o que eu ouvi do nosso professor de psicanálise, que Joyce procurou o Jung, né, o Carl Jung, o famoso Jung aí,
para fazer análise com sua filha. E aí tem essa história aí de que o Joyce ficava perguntando, por que eu sou tão, assim, criativo e minha filha, ela não é, ela ficou louca, né? Eles estavam, assim, debatendo sobre a questão da neuroticidade, da imaginação e da criatividade, né? E aí o Jung, diz a lenda, vira pra ele e diz: no mar que você navega, sua filha se afoga. E aí é o que dizem as histórias, não sei se é verdade, mas fica aí esse adendo aí, essa curiosidade. Que forte, né? Pois é, Gostei. muito forte. Verdade. Mas eu não sei se é real mesmo, porque eu já ouvi dizerem que era outra pessoa, outro autor famoso aí. Toda vez que eu escuto essa história, é um autor diferente. Então, não sei se é certeza. Procure aí, ouvintes. Se vocês acharem, manda pra gente lá no Instagram. Manda lá um direct que a gente discute. Quem sabe faz até um post sobre isso aí. Um retrato de um artista quando jovem é uma das 3 principais obras do James Joyce, né? Ao lado de Ulisses, que é a mais conhecida, acredito, e a Phineas Wake, que é a mais difícil, que todo mundo fala, e é conhecida por ser difícil, mas não conheço ninguém que leu. Lembrando também que a escrita literária do James Joyce, ela é bem curta, né? Mesmo ele tendo um longo tempo de escrita, enfim, dedicado longos anos a isso, no fim, tal como o Flaubert da vida, ele só lançou pouquíssimos livros, tanto que entre os famosos só há esses 3. Outro fato interessante sobre James Joyce é que ele morreu de intoxicação alimentar. Eu achei intestinal, no caso, né? Intoxicação intestinal, achei triste isso. O cara tá lá escrevendo, o cara morre de intoxicação intestinal. Foda, não? E ele tem uma foto que ele tem um tapa-olho. Não sei se vocês sabem alguma coisa sobre isso. Eu não sei, mas eu acho essa foto muito clássica, né? Será Você sabe, Joss? Não. Agora vamos ter que descobrir, pera lá. Descobre aí, vamos. Parecia que você ia falar. Sem pesquisar. Viram? Sem pesquisar, conversa de bar. Vai, conversa de bar. Qual é a sua opção aí? Qual é a sua sugestão? Diabético, ele era diabético e ficou cego de olho. Não sei. Pesquisa aí, cara, por favor, rápido. Vou ler então. Ele tinha um histórico médico bastante variado, né? Então, desde cedo, ele tinha uma doença ocular, que começou lá nos 20 anos e persistiu de forma intratável até sua morte aos 60 anos. Era vitimado pelo alcoolismo, pela ansiedade, pela astenia, e ele tinha uma constante dor de estômago que não poderia ser resolvida pelos médicos. Essa doença nos olhos foi piorando ao longo de toda a sua vida, até os 60 anos, e levou ele a uma cegueira dolorosa. Tá explicado. Aliás, então. foi por isso que ele nomeou a filha dele, Lúcia, que a gente comentou anteriormente, em homenagem a Santa Lúcia, a padroeira dos cegos. Olha, que massa. Nossa, É interessante. interessante. Olha aí, ó. Ciclone. Em algum ponto eu pensei que fosse só estilo. Pra você ver. É também estilo, pô. É também estilo. Ainda sobre sua produção literária, no caso agora não literária, como o Karen disse, ele escreveu muitos ensaios, muitos panfletos, além desse panfleto principal, mas ele perdeu um bom tempo aí, né? Ele se debruçou um pouco sobre a teoria literária em si. Em meio à sua obra, nós podemos, além disso, encontrar cartas, né, e trocas de cartas entre outros autores que ele conhecia, né, no qual ele desenvolve algumas questões estéticas. Ele também escreveu alguns ensaios sobre a estética, né. O próprio Um Retrato de um Artista Quando Jovem fala um pouco sobre essa estética, sobre essa ideia de beleza que ele acreditava, que ele continha em si, né, apesar de não ser um panfleto tal como ele escreveu anteriormente. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no decorrer do programa, pois ele tem essa teoria estética muito forte, bem marcante, bem interessante e também muito tendenciosa ao clássico, apesar dele estar ali na época dos modernos, né, o simbolismo, próximo ao Proust, que, como vocês já sabem, é um dos homenageados aqui no Caminho de Guermantes, tanto que o nome do projeto é o nome de um livro dele, né, então tem tudo a ver aí, tá tudo conectado aqui no nosso assunto de hoje. E eu acho que vale a pena também ver essa questão estética que eu vinha dizendo agora, né? Tem uma questão relacionada com o cristianismo, ele tem um problema com o cristianismo e com o catolicismo, por isso que eu falei que ele é o Dante anticatólico, né? Durante a narrativa nós vamos ver essa transformação do próprio James Joyce por meio do Stephen, mas ele nunca perde essas influências simbólicas, né? As influências simbólicas do cristianismo, que regem boa parte da literatura ocidental e não vai sair nunca, né,
do imaginário do James Joyce. Inclusive, o próprio São Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino para os protestantes, é uma grande influência para a teoria estética do James Joyce. Um fato interessante, que vale a pena citar aqui também, é que o Seminário 13 de Lacan, para quem estuda Lacan, psicanálise, enfim, sabe que suas obras são divididas em seminários. O Seminário 13 do Lacan, ele é dedicado às obras e a pensar sobre Joyce, né? A boa parte dos ensaios e dos textos desenvolvidos, que na verdade são transcrições dessas palestras que o Lacan deu, né, na França, falam sobre James Joyce. Vale a pena para quem estuda, quem acha interessante. É bem complicado, eu tentei ler, desisti, mas é isso aí. Lá na nossa curadoria, você vai encontrar a referência, algum trecho e também o link para comprar pelo nosso link da Amazon. Lembrando que nós temos um link da Amazon e você, ouvinte, comprando por esse link os livros, não paga nada mais caro e ainda ajuda o Caminho Guermantes. Além disso, como já dito no início do podcast, nós também temos o nosso projeto Apoia-se, no qual você pode apoiar e vai receber recompensas semanais e mensais. Joyce por Otto Maria Carpo. A imensa força construtiva de Joyce é a primeira qualidade desse escritor que os seus contemporâneos consideram como um espírito destrutivo, e que em tantos anos de intensa atividade literária escreveu tão pouco, publicando, depois de poesias da Chamber Music, só 4 obras-primas, organizadas até o último pormenor e constituindo um monumento sem par na literatura contemporânea. Os contos do volume Dubliners são de um naturalismo impiedoso, retrato cruel da realidade, de uma Dublin diferente da Dublin fantástica de Yeats e O'Casey. Os primeiros críticos lembraram Maupassant. Só mais tarde, T.S. Eliot distinguirá entre o niilismo cético do grande contista francês e a presença permanente, embora secreta, dos critérios morais do catolicismo, se bem que hereticamente invertidos na obra de Joyce. Se esse naturalista não podia aceitar a realidade da Irlanda, então devia rejeitá-la com violência. Isso ocorreu no romance autobiográfico. O retrato de um artista quando jovem, narrado com sutil arte simbolista, mas com tanta violência contra os jesuítas e o catolicismo irlandês, que a obra só podia ser publicada depois de Joyce ter saído do país, vivendo no estrangeiro como expatriado. Excluído para sempre da realidade dentro da qual nascera, Joyce não entrou em outra. Nunca esquecerá daquela. Então, a primeira coisa que a gente encontra ao começar o livro, né, ao começar essa narrativa em si, é uma descrição muito interessante da visão de uma criança sobre a realidade. Então, a história começa meio estranha, assim, você já é confrontado pelo estilo dessa narrativa. Começa com frases meio aleatórias, do tipo: certa vez vinha uma vaquinha pela estrada abaixo fazendo mu, e essa vaquinha que vinha pela estrada abaixo fazendo mu. E aí, isso aí, na verdade, depois você descobre que era o pai contando a história para o filho. Então ele diz: essa história contava-lhe o pai, com aquela cara cabeluda a olhá-lo por entre os óculos. E a narrativa continua desse jeito durante esses primeiros capítulos. É uma criança, que no caso é o Stephen Dedalus, observando o mundo, então vivendo com a família, a realidade dele, o cotidiano, o dia a dia, ouvindo a mãe tocar piano e cantar, ouvindo o pai contar história, ouvindo as conversas na mesa do jantar. E da mesma maneira como essa criança vê essas coisas, ela é narrada aqui pra gente. Então, essa perspectiva da narração é uma das primeiras coisas que chama a nossa atenção nessa narrativa, que já diz muito da diferença com que o James Joyce escrevia. É um modernismo curioso, que traz esse tipo de novidade. Nesse trecho inicial, nós acompanhamos o Stephen nascendo, né? O Stephen bebê. Por isso que tem tanta confusão assim, né? Umas frases soltas, porque essas frases são as frases dos pais falando, ou coisas que ele sentia, coisas que ele sentia o cheiro quando bebê, e o narrador tentava elaborar essas questões. A princípio, fica um pouco difícil de entender se o narrador está em primeira pessoa ou não, mas pouco a pouco isso vai se estabelecendo. Entretanto, essa confusão é normal, é comum, né? Até revendo aqui, eu me confundi um pouco, porque quando eu comecei a ler, estava meio do que dormindo, e nem lembrava que era assim o início. Mas acho interessante esse exemplo aqui, né? Quando se molha a cama, no começo fica quentinho, depois vai esfriando. Sua mãe punha por cima um oleado. Que cheiro esquisito que o óleo tinha. O cheiro de sua mãe era mais gostoso do que o cheiro do seu pai. Ele tocava o piano, um cachimbo de chifre, do marujo, para ele dançar. Tralalá, lalá, tralalá, tralalá, dona. É como se
o narrador misturasse algumas falas dos pais, né, no meio da frase, no meio do fluxo da consciência do narrador, que se mistura muitas vezes com a consciência do personagem, né? A gente vai ver isso acontecer com mais frequência. Entretanto, aqui no início é difícil compreender, pois ele é um bebê. Então é tanta bagunça assim que você vai com dificuldade pegando isso, né? E aí, na minha experiência, né, eu já comecei a ler com aquela coisa, é difícil, é Joyce e tal. Então eu nem me preguei muito a isso. Só que agora revendo, é engraçado. Exatamente. E o legal disso é ver a progressão dessa escrita, que vai mudando conforme o Stephen vai amadurecendo. Então, o que me parece é que não é um narrador externo, né, terceiro, que se mistura aos fluxos de consciência infantis do pequeno Stephen. Não, parece que o narrador é o próprio Stephen. Ele é assim, ele é de maneira tão íntimo ao Stephen que olha o mundo da mesma maneira que o Stephen olha. Que ainda escrevendo em terceira pessoa, que parece que é uma coisa autobiográfica, né? Parece que é ele mesmo falando da vida dele, de tão perto que é assim a narração dos acontecimentos. Eu acho interessante essa parte de como que o narrador se adequa, né, à fase do Steven. E uma coisa que passou pela minha cabeça, na verdade, é que o narrador, ele de certa forma é condicionado àquela estrutura psíquica daquele momento, e o leitor, ele tem uma certa dificuldade em enxergar isso de terceira pessoa. Porque assim, quando você tem um narrador, sei lá, onisciente, por exemplo, você vê todo aquele cenário e a partir disso você começa a entender todo o cenário de uma maneira mais crítica. Então você consegue extrair, como leitor, por exemplo, ir para um terceiro plano e olhar todo aquele cenário. Aqui não, aqui eu tive muita dificuldade para ir para o terceiro plano, por assim dizer, porque a própria narrativa está condicionada à estrutura daquele personagem naquele momento. Então, por exemplo, não é como se eu tivesse acesso só ao pensamento do personagem de uma maneira íntima. É literalmente como se eu não conseguisse sair daquilo dentro dessa narrativa. Então eu tinha que fazer um esforço para tentar abstrair o que é que está acontecendo no cenário fora da compreensão do personagem naquele momento. Então, tipo, é muito individualista, por assim dizer. Isso causa uma dificuldade muito grande para quem quer ter uma sensação mais ampla sobre o que é que está acontecendo, né? Não é tanto que o livro tem tanto fluxo de consciência, você está sempre dentro da mente do personagem. Por mais que o narrador não seja ele especificamente, você está sempre na mente dele. Então é muito difícil sair da mente dele e enxergar o cenário completo. Então acho que esse foi um ponto que me marcou muito ao longo da narrativa e ao mesmo tempo foi muito bom, porque eu não estava acostumado. O início do livro ele foi extremamente marcante, o Joelson disse que não pegou muito bem no início, mas pra mim ficou claro desde o início. Eu instalei o dedo e fiz, caramba, essa é uma narrativa diferente, entendeu? Então já comecei a pensar nesse tipo de estrutura desde a primeira frase mesmo. Blá blá, blá blá, tralalá. Caramba, que negócio diferente, peculiar. Eu concordo totalmente com ele. Essa foi a minha primeira impressão sobre o livro, porque o livro chegou nas minhas mãos e a pessoa que me indicou o livro, ela falou, olha, esse livro é diferente. É meio diferenciado. Você pode começar com outra obra de Joyce para se acostumar. E aí eu comecei com um conto dele chamado Os Mortos, que tem uma estrutura formal. E aí quando eu cheguei para ler o Retrato do Artista quando jovem, eu tive esse primeiro choque do começo, o que fez com que o começo da minha leitura fosse muito devagar. A impressão que eu tive assim, é tão disruptivo realmente, a gente fica acompanhando o crescimento diretamente com o psicológico daquele personagem, assim, diretamente por ele, que tem que fazer esse jogo que Hector falou, da pessoa se ver como terceira pessoa, isso é muito real, mas até você se acostumar com isso é uma coisa que demanda esforço, mas só que aí é que a gente pega a genialidade do escritor, né? É aí que eu acredito que tá a genialidade. Eu senti essa mesma dificuldade, por exemplo, quando eu li Macunaíma, por exemplo, da literatura brasileira. Foi extremamente difícil no começo, porque é totalmente diferente. Não tô querendo comparar, mas são livros diferentes. Mas aí são nessas diferenças que a gente nota genialidades. Não é uma comparação que eu faço, assim, é justamente sobre a impressão que eu tive mesmo. A gente tá falando aqui sobre impressões, então a impressão da primeira leitura, assim, a impressão de quando você começa, é diferente. E é por isso que é incrível. É por isso que foi um dos melhores livros que eu realmente já li. Concordo com o Joelson. E pra mim, assim, partes impactantes não foi muito o começo. Foi mais o final, quando o Stephen já tá mais maduro, que ele começa as suas reflexões sobre os pensamentos, que a gente vai falar um pouco mais na frente.
Muito bom, muito bom. Sobre essa questão do... Quando ele é criança, o narrador segue, né, o fluxo de uma criança e quando cresce. Me lembrou aquela frase famosa, e eu nem sabia que era da Bíblia, que é de Coríntios, né? Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança, né? E sempre você está falando, o narrador vai seguindo essa questão da criança, e depois quando ele é mais jovem, quando ele vai ficando mais adulto, mais amadurecido, isso vai se transformando, né? E achei isso bem interessante também, tal como o Hector e a Júlia levantaram. Entretanto, gostaria de me aprofundar um pouco mais na fala do Hector sobre essa dificuldade, que a Júlia também falou que teve essa dificuldade no início, né? Que com o tempo você vai se acostumando. Só que eu acho que vale a pena esse raciocínio que eu vou propor agora para uma segunda leitura, né? Inclusive, quando eu fizer a minha segunda leitura, pois esse é um livro que eu lerei, com toda certeza. Karen até falou a mesma coisa para mim. Karen falou, né? Ei, eu tenho que comprar esse livro. O cara mandou mensagem e também falou isso numa reunião nossa aleatória. Porque é realmente um livro que necessita ser lido. Não só pela não compreensão, mas pois, como o próprio Joseph Campbell fala em suas palestras, né, The Wings of Art, sobre o James Joyce, é um livro que não lhe dá todas as propriedades básicas, comuns, que toda narrativa lhe dá, como tempo e espaço bem delimitados. Então, é importante que você releia, pois a experiência será mais ampliada, né? Será uma renovação dessa experiência já vivida, né, durante a leitura. E aí, o raciocínio que eu queria propor, queria sugerir para você que está lendo ainda, está no meio da leitura, ou então vai reler, ou até mesmo se você não liga com spoilers e tal, que ouvindo o nosso podcast, sabendo que a gente vai falar sobre tudo da narrativa aqui, se bem que também não tem muito spoiler para dar, né? A história é bem simples. Mas continuando. Uma dica que eu dou é de que você suspenda. Eu sei que é difícil, mas você tem que suspender um pouco da sua consciência quando você está lendo em alguns pontos. Por exemplo, quando ele entra em um fluxo de consciência, há aí uma certa abertura de um aposto explicativo. Só que é um aposto explicativo muito grande. E não é um palestrante que está fazendo isso. Quando você escuta um aposto explicativo sendo aberto, ou 3 apostos explicativos sendo abertos em sequência e sendo fechados e fazendo sentido, legal. Só que aqui não tem sentido nenhum, às vezes. Tipo, é uma informação importante, mas sei lá, logo quando ele é criança, né, ele abre um caderno de geografia. E quando ele abre o caderno de geografia, ele começa a pensar quem é ele no mundo. Ele pensa sobre a morte e sobre como os anjos deveriam levar ele, e como quando ele morresse, deveria ter 3 anjos na sepultura dele, e que todo mundo ia orar, enfim. Começa uma viagem da porra, sendo que ele tá só ali, pô, ele tá na frente do livro de geografia. Imagina isso, o cara tá na frente, o menino, tá lá na frente do livro de geografia, vendo o mapa mundi, vamos dizer assim, e tá lá viajando. Qual é o meu lugar no mundo? Né? Quem sou eu? Onde é que eu tô aqui? Quando eu morrer, será que vai ter isso? Né? Inclusive, prestem bem atenção nisso, pois a temática da morte, né, ou essa romantização da morte, não diria idealização da morte, pois parecia suicida, e isso não é posto no livro em nenhum momento, mas tem sempre a romantização da morte aí, né? Ela vai percorrer toda a obra. Então, 2 pontos interessantes que eu acabei de citar é suspender o pensamento quando está lendo, ler sempre achando que aconteceu uma coisa, vai ter uma ponte e vai voltar para o ponto anterior. Sempre isso. Pode ser que passe 5 páginas nesse segundo ponto, mas o ponto anterior sempre vai ser retomado, pois a realidade é uma e o fluxo da consciência do Dédalus é outra. Isso. E aí, aquilo que você falava anteriormente sobre a quantidade de dificuldade da leitura e a necessidade de uma releitura, né? É muito também por causa da quantidade de referências que esse livro traz. Não é um livro que você tem que ler pela história. De novo, a gente sempre fala isso aqui. Literatura não se trata de enredo somente, não se trata de uma historinha com começo, meio e fim. Toda a experiência disso aqui é importante. Então, nos diálogos, tem até uma estética meio Dark Academia, né? Não sei nem se a gente pode tratar assim, mas eu comentei com o Joyce no início que é um ambiente que, desde o início, te inspira esse tipo de reflexão mesmo, de conversa. As crianças lá, os adolescentes, ficam discutindo quem é o melhor poeta, se é Byron ou se é Tennyson. Então, surgem esses nomes, surgem nomes de obras, surgem trechos de poemas, surgem citações em latim, citações de orações, e coisas que eles já sabiam e que o autor não perde tempo explicando para você. Então, você é obrigado a pegar aquilo no ar.
E são coisas tão importantes para aquele momento e interessantes que despertam mesmo a curiosidade. Caramba, eu queria saber do que ele tá falando, né? O que se eu pudesse parar toda hora para pesquisar do que ele tá falando aqui, ia tornar a experiência muito mais rica. Então a ideia da releitura é essa também. Você entrar em contato novamente com todas essas referências culturais, né? Que com certeza enriquecem muito sua própria experiência com o livro e com a própria vida. Karen, você sempre usa adjetivos muito certeiros, né? Essa é a palavra certa. Assim que você começou a falar, eu pensei, a experiência é enriquecedora. É isso. Não tem Karen pra onde usa as correr, palavras justas. Karen usa as palavras É. justas. Justo, é exatamente. Não tem nada melhor do que você conseguir aprender algo. Porque assim, literatura já ensina muita coisa a gente. Mas a gente conseguir aprender algo de uma referência, a gente procurar, é uma coisa incrível, assim, de verdade. Quem gosta disso é Hector aí, Hector. Eu gosto desse cara aqui porque ele não é nada didático. Eu sou uma grande amante de notas de rodapé, na verdade. Eu gosto que quando colocam alguma nota, o editor ou o escritor. Acho que pesquisando, na verdade. Sim. É verdade, também gosto. A Dumbo Varri tá lotada de nota. E eu, como li no EPUB, tem 0 notas aqui, senti falta. Sim. A Também, minha tô versão também. sentindo. A minha versão é pública. Falando nisso, eu li numa tradução que é dita ruim aí, né? Que Karen também leu, é do cara José Vieira, como é que é? José Geraldo Vieira. José Geraldo Vieira. Não leia nessa tradução. Ela é bem ruim mesmo. Não só porque falaram, mas eu li e realmente tem coisas bem estranhas acontecendo aí. Uma dessas coisas estranhas já conecta com a narrativa aqui, pra gente voltar pro foco. Talvez a gente não fique tanto no foco aqui, né? Vamos ficar nesse fluxo de consciência aqui, tal como o Daedalus. Mas é o seguinte, tem uma cena, não sei se vocês perceberam aí, todo mundo percebeu, que bem nesse clima Dark Academy, né? Que pra quem não sabe, Dark Academy, eu vou explicar diferente do autor. Pra quem não sabe, Dark Academy é um movimento aí de retomar aquele pessoal dos anos 20, anos 60, sabe? Aquela coisa de escola de elite americana, ler muita literatura clássica, retomando assim pontos bem simbolistas quase sempre, usando aquelas roupas quadriculadas, enfim, é isso aí. Aquele filme lá, como é o nome, cara? Não vou botar isso aí não, porque você tá menosprezando a Dark Academy, meu amor. Tô sim. Eu também senti. O supremo movimento, fale com mais respeito. Mas aí o Dark Academy, enfim, pra quem não entendeu ainda, é basicamente aquele filme lá, Sociedade dos Poetas Mortos, né? Então o livro tem esse clima porque é uma escola só de meninos, enfim, eles estudam literatura, estudam latim, são católicos, enfim, né? Sempre retomando a questão dos clássicos e da alta literatura, tal como o Câmara de Guermantes também faz. Então tem muito a ver aí, né? Tem muita conexão nisso aí. E em certo momento, os meninos começam a cochichar um assunto, né? Que acontecer uma coisa. Alguns meninos vão ter que ser expulsos, alguns vão levar palmatória. Aí começa a falar, roubaram o vinho, não sei o que lá. E aí, na minha tradução, tá assim, eles contrabandearam, entre aspas. E eu já entendi que tinha rolado algum abuso sexual, porque na minha leitura eu já tava esperando que acontecesse isso, né? Porque já tem a questão do Ateneu, eu também li aquele livro lá, O Jovem Thornless, que também se passa na escola e ele tem umas experiências lá homossexuais. Aí eu falei, quer ver? Vai ter um negócio desse aí, já aparece. E aí ele fala contrabandear, entre aspas. Aí eu, entendi. Aí eu mandei pra Hector, Hector, o que tá como aí na tua tradução? E aí Hector falou uma palavra lá que eu sei que tinha muito mais a ver com o teor sexual, né? Que era, sei lá, bulinar, sei lá, mexer, não sei o quê. E aí eu conversei depois com um cara que tava lendo na minha mesma tradução e Karen deu a explicação. Aqui em inglês, ele utiliza a palavra smugging. É, na verdade, uma gíria. É uma mistura de smug, que significa fazer bem ou fazer bonito, com smuggling, que significa justamente o contrabando, em sentido geral. Então, se formou uma espécie de neologismo aí, que fazia parte da linguagem comum, né, principalmente entre os jovens, e que aqui significa ação homossexual mesmo, em que 5 estudantes, naquele contexto, foram flagrados. Então é isso, a palavra utilizada é smugging, que é uma gíria, e foi traduzida, talvez de uma maneira bem completa, né, como contrabando. Foi realmente muito feliz. Só uma coisa que eu pensei agora aqui, sobre ter esse teor sexual aí no meio, e está relacionado com o Dark Academy. E o livro mais, né, o ponto-chave, assim, do movimento Dark Academy, é aquele livro lá, esqueci o nome, que é da autora chamada Donna Tartt, não sei o nome História secreta? História Secreta, isso mesmo. Que
também é uma releitura de uma obra, de uma peça grega, de Eurípides, se não me engano, que é As Bacantes, que tem a ver uma coisa sexual aí. Na história também da Dona Tarta tem um lance aí meio sexual, de grupo também. Então, mais um elemento da Dark Academy aí, né? Essa sexualidade aí juvenil, aflorada antes da hora e em grupo. Inclusive As Bacantes é daí que vem o nome Bacanal. Fato aleatório desnecessário. Esse foi o nosso momento cultural, hein? Eu não sabia. É por causa do deus Baco, né? Que na verdade é o Dionísio. Isso. Na verdade, ele é Baco pros romanos? É isso? E pros gregos ele é Dionísio? Tem essa diferença? Isso, exatamente. Esse livro, ele tem, né, além desses vários aspectos que a gente já apresentou, e entre muitos outros, tem uma forte questão da discussão de um nacionalismo emergente naquela época, que era algo que fazia parte do contexto de Joyce também. Por quê? A gente está aqui na história, na Irlanda. A Irlanda é uma nação que fica próxima, mas nem tanto, da Inglaterra. Só que mesmo próximos, elas sempre tiveram uma briga ferrenha por causa de religião. Então assim, a Inglaterra era protestante e a Irlanda era extremamente católica. Por causa disso, sempre teve muita discussão, os povos nunca se deram bem. Isso é refletido com muita ênfase aqui no romance de James Joyce. Isso é representado principalmente por uma discussão que o Stephen presencia e que a gente também, através dos olhos de Stephen, em uma mesa de jantar, se não me engano era um jantar de Natal, e estava a família ali reunida, juntamente com a governanta do Stephen, que era a Dante. Dante aqui se escreve exatamente igual ao Dante Alighieri. Ela era uma governanta, mulher muito querida pela família, que nesse caso aí representava, ou era, né, profundamente católica, estava discutindo contra as acusações protestantes do pai do Stephen. Toda essa discussão girava em torno do acontecimento da morte do Parnell. Esse Parnell, ele foi uma personalidade que existiu realmente lá na Irlanda, que ele representava uma espécie de anti-imperialismo, uma revolução ali que buscava pela independência da Irlanda, e ele é um protestante numa terra de católicos. Então havia muita briga contra ele, os católicos não gostavam da presença dele, das ações dele, e isso piorou muito com um acontecimento dramático na vida dele, que foi um adultério lá, que envolveu um divórcio, que na época era uma coisa muito escandalosa, com uma tal de Cathy O'Shaw, né, a Catherine O'Shaw, que também aparece no livro. E aí, por causa desse escândalo envolvendo ele e um suposto assassinato que é comentado no livro, como se por causa de tudo isso, pelo fato de ele ser protestante, tudo somou e acabou num assassinato, essa família acaba brigando, teve uma discussão ali muito forte por causa disso. Então a Dante acaba expulsa da casa, porque ela é chamada, né, de uma fanática religiosa louca, quase, né? E aí isso acaba desse jeito. Mas toda essa discussão representa também o próprio caráter do romance de focar nesse tipo de discussão. Mas é uma coisa que, assim, a gente estava até comentando antes, que algumas pessoas ou alguns críticos, algumas análises, resenhas, chegam a tratar isso como o total do livro, né? Então, resume toda a narrativa, resume todas as intenções do autor a essa briga contra o nacionalismo. Então, diz que o romance foi, na verdade, um manifesto contra não sei o quê, ou foi quase um panfleto, né, na conotação que a gente utiliza, falando sobre o nacionalismo. Mas aqui a gente acredita que não, né? Esse é só um aspecto muito importante da narrativa, mas não pode ser reduzida toda a esse fato. Isso iria até de contra com o que o James Joyce pensa sobre a estética, né? Eu acho que dificilmente ele colocaria um viés ideológico em sua obra, tendo em vista que ele vai criticar esse modo naturalista de se fazer literatura à la Émile Zola, né? Apesar de ele ser também um naturalista em partes, e em partes também ser um regionalista, já que ele vai falar sobre todo esse contexto irlandês aí, político, de guerras, de briga, de dependência e independência da Inglaterra, né? Ele não vai se utilizar tanto disso como Bengala, né?
Inclusive, eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, pois o próprio James Joyce coloca essa questão em seus pensamentos sobre estética e sobre a escrita literária, certo? Sobre o conflito irlandês, para colocar só uma fonte aí, uma referência aí para vocês buscarem depois, o grupo mais radical da Irlanda é o famoso IRA, né, que é o grupo nacionalista da Irlanda, que buscava a separação da Inglaterra, enfim. Isso é um contexto que está rodando aí na vida lá dos irlandeses há muito tempo. Na Escócia também tem essa questão de ser junto ou não ao rei da Inglaterra. O próprio filme Coração Valente fala sobre isso. E, mais especificamente, falando sobre o contexto irlandês, vocês podem ouvir uma música bem famosa do The Cambrians, chamada Zombie. Essa música Zombie fala exatamente sobre os atos terroristas do IRA, né? Que ela fala, desde 1916 é o mesmo velho tema, né? O tema da separação, e enquanto isso pessoas morrem, enfim. Essa música é uma música muito boa, apesar de falar muito também sobre esse contexto político. Apesar de que nem a música do The Cambrian Zombie e nem o livro Um Retrato do Artista Quando Jovem podem ser reduzidas a mero discurso ideológico ou político. Voltando à narrativa, essa cena do jantar que Karen acabou de nos trazer, ele já é um fluxo de consciência, né? Ele não tá no jantar, a gente não vê ele no ponto de vista do jantar. Ele fica doente, pois um dos seus colegas lá o empurra numa coisa que é tipo um esgoto, uma lama, né? Uma fossa, mais ou menos assim, e ele cai e quebra seu óculos. Essa informação é importante para os próximos acontecimentos, né? E quando ele tá lá doente, ele fica um pouco doente, fica acamado, ele começa a entrar nesse fluxo de consciência, no qual ele já pensa mais uma vez sobre a morte, sobre como as pessoas vão chorar na sua morte, enfim, o que me lembrou muito os sofrimentos de Jovem Werder, né, que a gente já tem podcast aqui, é só procurar os episódios anteriores que você vai encontrar um podcast muito bom, muito massa. Isso, aí como o Jess comentou, esse colega, né, o grosseiro aí, empurra o coitado do Stephen, que era evidentemente um pouco mais fraco, ele é narrado assim como uma criança tímida, mas muito inteligente, ele é empurrado aí pra esse fosso, acaba tendo o óculos quebrado. Por que o óculos quebrado é importante? Porque logo em seguida, na narrativa, né, talvez aí alguns dias depois, Stephen estava lá na sua sala de aula, normalmente, dando aula com o professor, e aí de repente entra um padre. Esse padre, ele é também chamado como prefeito aqui na narrativa. E ele era o responsável pelas punições. Então, né, como é muito claro, esse tipo de colégio interno, principalmente naquela época, havia uma punição muito severa dos alunos, principalmente por meio da palmatória. Esse padre, responsável pelos castigos, chama um dos alunos lá que não tinha feito a lição direito, que tinha esquecido de levar alguma coisa, e aí dá o castigo neles, umas 2 palmadas assim, estende a sua mão, uma coisa bem tensa mesmo, dá pra ver que o gurizinho tá sofrendo. Aí esse padre começa a zanzar pela sala, procurando mais uma vítima, né? E aí até que ele olha pro Stephen. E olha pra ele, tipo assim, você tem cara de malandrinho, você tem cara de que merece. Aí pergunta pra ele, por que você não fez sua atividade? E aí ele, se não me engano, ele fala que os óculos estão quebrados, ou o professor responde por ele, ele quebrou seus óculos, então eu livrei ele dessas atividades. Já que ele não consegue enxergar, ele não precisa fazer. Só que aí o padre não aceita, né? Não, isso aí é uma desculpa esfarrapada, já conheço essa história velha aí, você não quebrou seu óculos coisa nenhuma. E aí pune ele com a palmatória da mesma forma. E aí todo mundo assiste a cena. O coitado do Stephen, injustamente, claro, leva esse castigo, é obrigado a se ajoelhar ali. E depois da aula, todos os colegas vêm ao redor dele assim, nossa, o que foi aquilo? Que injustiça, você tem que reclamar, isso não tá certo. E aí ele, que até então era bem impopular, né, até meio desprezado ali pelos fortões, acaba sendo o herói quando ele vai até o reitor confrontar ou reclamar dessa ação desse padre. E vai lá pro reitor, que ainda bem, o reitor recebe muito bem, né, com muito carinho, explica, tudo bem, compreende a situação. Ele fala, olha, ele me bateu e tal, mas eu tô com o óculos quebrado. E o reitor fala com ele, não, você fica tranquilo que eu vou conversar com ele. E aí isso foi um erro dele, pode deixar que eu vou falar com ele. Ele volta todo feliz e ele é recebido com, né, uma alegria ali dos colegas, como um herói. O povo levanta ele pra cima e tal, viu o Stephen, porque foi reivindicar seus direitos, né? Tá vendo aí? No fundo é uma narrativa sobre direitos dos trabalhadores. Direitos dos alunos aí. Pois é. Esse
é o fim do primeiro capítulo, né? Nesse capítulo inicial nós vemos assim uma contextualização e uma formação da psique do Steve, né? É abordado questões políticas, um pouco de estética, mas não ainda. A estética em si só entra no segundo capítulo, quando ele vai ficando mais velho e começa a discutir sobre Byron da vida. Aqui a gente vê mais os preceitos, né? A religião, questões sobre o divino, questões sobre a morte. Eu vou morrer, como é que vai ser? Será que eu vou pro céu, vou pro inferno? Questões essas que vão sendo, sim, maturadas com o passar da narrativa, entretanto, são semeadas nesse primeiro capítulo, na qual, como eu disse, a psique do Stephen é formada e bem determinada, né? O segundo capítulo a gente começa a ver o início da adolescência do jovem Stephen Dedalus. Então, primeiramente o contexto é que ele entrou de férias no colégio que ele estudava e a família dele está de mudança, né? Então ele vai para um outro local, para uma outra escola e que também é uma escola jesuíta. Então, por mais que ele tenha alterado, né, o nicho de amigos ali, enfim, ele continua com esse peso, por assim dizer, do contexto religioso, né, da escola um pouco mais tradicional, por assim dizer. E aí ele está nesse início da fase de adolescência, né, ele vai conhecendo algumas outras oportunidades, uma vez que ele está numa outra cidade, com a novidade, e é aqui que a gente começa a ver os primeiros passos do Stephen Dedalus dentro do mundo real, por assim dizer. Então ele vai ter primeiros contatos com o que é considerado fora, né, do mundo jesuíta, como os primeiros pecados realmente. Então tudo aquilo que ele havia aprendido e seguido, né, durante todos esses anos de infância, enfim, de primeira infância, segunda infância, ele começa a entrar em conflito aqui nesse capítulo, né, um capítulo muito interessante para a gente ver esse embate, essa dualidade entre o que é sagrado, o que é mais profano, né? E aqui a gente vai ter a entrada do Stephen Dedalus dentro do mundo mais pecaminoso. Então ele vai ter sua primeira relação com a outra pessoa, ele vai entrar no mundo mais obscuro, que vai ser importante também para que ele tenha uma outra fase no capítulo seguinte, que é uma fase mais religiosa, né? Ele vai ter toda essa transformação. Então esse capítulo 2 ele é muito importante para que a gente consiga entender qual que é essa base, né, que o Stephen tem, essa base mais religiosa, essa base mais tradicional, e como que ele, como um pequeno jovem, né, um adolescente, vai começando ali a se rebelar contra tudo isso. Nada se agitava em sua alma além de uma luxúria fria, cruel e desprovida de amor. Sua infância estava morta ou perdida, e com ela, sua alma capaz de simples prazeres, e ele estava à deriva em meio à vida como a casca estéril da lua. Estava no mundo aí, estava solto. Tava só na boemia. Na boemia. Só boêmio. Esse momento aí do sermão foi uma coisa interessante também. Outra experiência nova no livro. Uma coisa que a princípio eu achei bem estranha, que foi as longas páginas de sermão. Tipo assim, ele poderia dizer simplesmente, o Stephen ouviu um sermão muito tocante e se sentiu profundamente constrangido com tudo que o padre dizia. Achou que ele deveria se confessar. Fim da história. Mas não, passa... Não sei calcular a porcentagem disso, gente, mas é muito tempo do livro narrando ipsis literis o sermão do padre. E no começo Sim. Você vai lendo assim, daqui a pouco acaba. Só que aos poucos você vai percebendo que não. Isso aqui é parte fundamental do livro. A gente tem que ter aquela suspensão de descrença. Eu fiquei imaginando assim, nossa, será que ele tá sendo irônico? Porque James Joyce, né, ele não era exatamente um católico. Como é que a gente lê esse tipo de coisa aqui, que é tão real? Parece realmente um sermão transcrito de um padre. Como é que você encara isso? Realmente é aquilo que o Joyce falou nisso, é a famosa suspensão de descrença. Nesse caso aqui, literalmente uma suspensão de descrença. Você tem que ler isso aqui, absorvendo tudo que isso está dizendo e entendendo a importância disso para o Stephen. Não tanto para você, né? Mas o Stephen. E isso aí foi interessante. Você para e pensa, né, enquanto está na leitura, quando é que vai acabar isso aqui, né? Porque parece que é só uma transição, sei lá, vai ter uma ação agora, né? Não, mas não, fica lá. Isso. Abre diálogo, e Stephen lá de joelho, e ouvindo toda a elaboração do seu primeiro sermão, a qual vai gerar outra abertura de consciência, né? Que é a cena aí, que Hector falou, e tá delirando, né?
Essa aí, eu acho que é que tu falou. Que ele para a cabeça na janela, começa a olhar a janela assim, a ver o pessoal passando. E do nada, eu nem lembro como é que foi essa transição, ele tá pensando sobre o inferno. Sobre a alma dele que vai queimar no inferno, desgraçado, que ele tem que se, tem que se confessar, senão ele vai morrer no inferno. E mais uma vez aquela questão lá da morte aparece, né? Muito parecido, inclusive, ele cita os 3 anjos, enfim, vai se repetindo, né? É como se fosse um duplo dele mesmo. Eu já gosto de falar de duplo aqui, né? Mas aqui ele seria um duplo dele mesmo. Não é exatamente um duplo porque é ele mesmo. Só que ele é criança, agora ele já é mais velho, né? E isso vai acontecer outra vez no futuro. São os 3 caminhos. Os 3 caminhos de Dante aí também, né? Com a sua Divina Comédia, que são em 3 partes. Então, essa repetição, né? Esse ciclo também ocorre no desenvolvimento do personagem, das emoções e das crenças do próprio Stephen Dedalus. Enquanto vocês falavam, eu fui contando o número de páginas. São aproximadamente 30 páginas de sermão e alternadas entre sermão e fluxo de consciência. Então, realmente é uma parte bem importante do livro, inclusive pelo número de páginas. E é muito massa esse trecho porque ele termina o sermão chorando. O impacto foi tão grande que ele termina chorando, pô. E o narrador ele fala que ele chorou pela inocência que tinha perdido. Isso me lembrou também o Ralph, lá no final do Senhor das Moscas, que chora pelo fim da inocência, exatamente nessas mesmas palavras. Esse foi um trecho muito marcante porque eu fiquei pensando, principalmente, não sei vocês, mas o quanto que essa confissão tinha sido natural. Porque, assim, por a gente estar acompanhando o fluxo de raciocínio do personagem, a gente vê que aquele sermão impacta diretamente na forma como ele vai entendendo tudo que ele havia feito. Mas fica uma dúvida assim de o quanto que esse sermão ele é uma consequência do que ele ouviu ou realmente uma mudança de pensamento dele, porque é muito direto assim, são 30 páginas e eu pelo menos não peguei de primeira o quanto que aquilo era natural. Tipo, pra mim a primeira impressão foi, caramba, ele acabou de ouvir um sermão e ele tá com a mente tão aberta que ele naturalmente já se converteu, por assim dizer. E revendo aqui os trechos enquanto vocês falavam, eu também fiquei pensando que na verdade não é tão assim. Na verdade não é tão assim por conta de algumas frases que ele coloca, algumas reviravoltas no pensamento dele. Mas realmente é bem repentino, né? Um sermão ali e ele já muda de pensamento, enfim. No livro parece ser bem mais rápido do que parece ser na cabeça dele. Eu acho que é um ponto interessante. Acho que na cabeça dele, esse momento do sermão, ele envelheceu, né? Ele envelheceu, ficou mais maduro e mudou de ideia. Muito foda isso que tu falou, porque foi a mesma dúvida que eu tive, pô. Ele falando lá, o bicho começou a se emocionar, aí a dúvida foi, será que isso é genuíno? Tipo, ou é só medo, assim, de uma crença que ele tá tendo, que é uma crença infantil, assim, entre aspas, pra quem não crê, sabendo que James Joyce já tem a sua briga com a religião, né? Será que ele tá genuíno? E aí quando ele começa a pensar em ir, contar, né, e se confessar, eu comecei a achar primeiro, isso parece algo falsificado. Não falsificado pros outros, mas pra ele mesmo, sabe? Pode ser algo falsificado. Só que com o tempo a gente vai vendo que realmente parece ser genuíno. Talvez de outra leitura eu reveja de outra forma, mas parece ser genuíno. Até porque o próprio narrador, ele não tem essa coisa, o narrador não tem um temperamento, né? Tipo, ele não é um narrador filósofo, ele não é um narrador que dá muito pitaco assim, então ele não tem temperamento. Até quando o cara falou uma vez que ele era meio irônico, inclusive ela falou também isso com o Flaubert. Irônico não. O cara perguntou se ele poderia estar sendo irônico com a religião, né? Eu acho que o narrador não, porque o narrador não tem temperamento algum, sabe? Ele é bem isento de tudo. Mas o autor, entendeu? Porque religioso ele não era. Mas aí eu tendo a acreditar que naquele momento ali o Joyce estava colocando todas as suas aflições religiosas, seus conflitos mesmo, né? E eu acho que tá aí a arte, já pra ser uma coisinha aí interessante, que é uma elaboração real. Tipo, ele não escreveu aquilo lá pra vender, ele não escreveu aquilo lá pra atingir certo público, não foi pra ser best-seller, não foi pra vender uma ideia, não foi pra agradar um partido político. Ele colocou ali seu conflito. Um conflito que ele não sabe resolver, um conflito frente à mortalidade, frente ao transcendente, frente à metafísica, ele não sabia. Ele colocou no papel ali pra elaborar. Quem sabe o próprio James Joyce, depois de ter escrito esse livro, ele falou, caralho, agora eu entendi. Eu vou ser ateu mesmo e pronto, foda-se. Mas é um momento de elaboração ali, entende? É que tá rindo. Muito bom, muito bom. Tanto que antes do sermão e antes da confissão, tem um trecho que é apenas um parágrafo inteiro de perguntas que o Stephen tem. Então ele vai perguntando,
Como é possível a primeira bem-aventurança prometer o reino dos céus aos pobres de espírito, enquanto a segunda bem-aventurança também promete que os mansos herdarão a terra? Por que o sacramento da Eucaristia foi instituído com as duas espécies, pão e vinho, se Jesus está presente de corpo e sangue, de alma e divindade, no pão apenas e no vinho apenas? Então é um parágrafo inteiro de perguntas e que a intuição leva a pensar de que durante o sermão e durante a confissão ele vai literalmente elaborando essas questões. E não é só o Hector aí se personagem. identificou, viu? Chocou o Hector no trecho. Ficou ficcionado no trecho aí, pô. Ficou acordando de madrugada assim. Caralho, tem que ver esse trecho aqui, pô. Caralho. Gui. E é exatamente isso, pô, que não é somente os questionamentos dele, mas é a própria posição que ele tem diante das próprias dúvidas. No final, numa discussão com o colega dele, que a gente vai chegar nessa parte que é muito importante, ele diz assim, eles estão conversando sobre essas dúvidas realmente, e ele responde, as minhas dúvidas não as quero dominar. Então é uma posição assim que, caramba, não é somente você ter dúvidas, mas é você se conformar com elas de modo que é melhor não saber, sabe? Tá bom assim, eu prefiro ficar assim do que querer investigar, é um negócio que deixa como tá, prefiro não dominá-las. A posição da dúvida é uma posição confortável. É legal isso aí, porque é claro que é uma posição do Stephen, mas reflete muito do próprio James Joyce. Reflete muito sobre a própria condição humana. Exatamente. Melhor não perguntar. Não tem Deixa como aí, deixa não aí. se identificar com isso. Estilo Ed, é melhor nem perguntar. Vai vivendo aí. Sim, sim. Acho engraçado que depois dessa cena ele vai, né? Ele passa na rua das prostitutas e começa a olhar assim. Não, vou olhar não, vou olhar não. Parece mesmo um exercício tomista de, por meio dos seus sentidos, tentar compreender o mundo e tentar conciliar isso com o que ele acredita, né? Com os seus conflitos que ele tentou elaborar ali junto com a sermão do padre, enfim. E aí ele vai, com essa nova mentalidade, com essa mudança de mindset, por assim dizer, ele vai pra rua e vai ver o mundo. Ele vê a prostituta, ele vê as coisas do mundo lá que ele faz, enfim. Ele vê até a própria arte aí, né? Enfim. E depois ele vai exatamente pra confissão, né? Antes da confissão, tem um trecho que mostra ele indo pro quarto e ele ficando sozinho no quarto por um tempinho, pensando sobre o sermão. Eu não sei se vocês pegaram essa parte, eu tentei até marcar aqui no texto. Ele fala basicamente assim: ele subiu para o quarto depois de jantar para ficar a sós com sua alma, e a cada degrau sua alma parecia suspirar. Um pouco mais à frente ele fala o seguinte: rezando timidamente para que Deus perdoasse sua fraqueza, ele rastejou para cima da cama e, enrolando-se bem nos cobertores, cobriu o rosto de novo com as mãos. Tinha pecado tão profundamente contra o céu e contra Deus que não merecia mais ser chamado de filho de Deus. Esse é um ponto muito importante, porque revendo me parece que é realmente um momento de conversão natural, genuíno mesmo. Acho que pela releitura, por assim dizer. Porque até então eu estava pensando, mas ele ouve um sermão e já muda de ideia, né? Todo aquele embate. E tem uma cena de transição entre o sermão e a confissão, que pode passar despercebido, né? Então é importante falar disso também. Só um momento cultural aqui, eu tive que marcar isso aqui, achei muito interessante. Em um dos momentos, quando ele está pensando sobre o sermão, como já deu para perceber, esse sermão rende muito pensamento. Não somente muitas páginas, mas muita reflexão. E você acompanha cada reflexão dessa. O Stephen começa a pensar sobre a visão do inferno que teve um dos grandes santos, que ele não diz aqui quem é, porque ele pressupõe que você já sabe quem seja. E ele diz assim: um consagrado santo testemunhou uma vez uma visão do inferno. Para ele, estar no inferno era estar no meio de um grande vestíbulo, ou seja, um grande quarto escuro, negro e silencioso, onde não havia senão o bater de um grande relógio. Escuta essa, vocês vão lembrar. O bater prosseguia incessantemente. Pareceu que o som desse relógio era a repetição sem cessar das palavras sempre, nunca, sempre, nunca. Ever, never, never, forever. Lembra do espelho? E é exatamente a mesma cena. O espelho lá, o alferes, estava na escada, com a casa vazia, escura, ouvindo o grande relógio da tia Marcolina bater na parede. Never, forever, forever, never. Né? Batendo de século a século. E, enfim, esse tipo de referência que o James Joyce coloca nesse livro é mais ou menos essa sensação, sabe? De você, caramba, eu já li isso em algum lugar e tudo fica conectado. Sempre muito interessante.
Na verdade, essa coisa do Never Forever é uma referência em Machado de Assis, no conto O Espelho. É uma referência aqui também em James Joyce. E é um poema de Longfellow. Machado explica isso no conto dele também, diferentemente do Joyce. Esse poema se chama O Velho Relógio nas Escadas. Na verdade, em inglês é The Old Clock on the Stairs. Que ele diz que exatamente um pouco atrás da rua da vila fica a antiga casa de campo e na sua estação no corredor, um relógio antigo diz a todos, para sempre, nunca, nunca, para sempre. Muito legal esse poema aí, fica a referência. Foda demais, pô. Foda demais. E aí, se você ficar trazendo referências, eu vou ficar entrando em vários clubes de consciência aqui também e a gente vai fechar nunca. Mas isso me lembrou duas coisas. À vontade. Me lembrou duas coisas, não, mais duas coisas. Primeira é a seguinte, Edgar Allan Poe, né? O Forever aí do Corvo, que tem uma questão de tempo, de imortalidade, da Leonor que morreu, e ainda de Edgar Allan Poe, para quem já leu o conto, O Baile da Morte Escarlate ou O Baile da Morte Vermelha, vai lembrar que tem um relógio lá também, né? E que as pessoas estavam tipo numa pandemia, né? Uma peste tinha assolado todo mundo, todo o reino, e aí o príncipe juntou todo mundo que era rico, trouxe comida, fez orgias e música lá, enfim, todo mundo vivia como se nada tivesse acontecendo lá fora. Entretanto, a cada bater do relógio, todo mundo parava, né? Você consegue imaginar ali no texto. Todo mundo para, o tempo para, todo mundo olha um pro outro assim, a banda para, e depois todo mundo volta. Até o próximo bater no relógio, né? Isso aí demonstra mais uma vez a questão do tempo como sendo algo principal, algo basal na literatura de Joyce, né? Tal como o tempo não é fácil de se entender, não é fácil de compreender as transições temporais ou de fluxos de pensamentos, há também uma questão do tempo em frente à morte, né? Esse medo, como se o próprio inferno fosse viver aqui, à mercê do tempo. Que também, né, está relacionado com a própria questão da condição humana, que circunda toda a questão trágica da literatura humana e da própria, né, do próprio absurdo de existir. E aí, quando chega esse ápice da narrativa, que coincidentemente está praticamente no meio do livro, e que é um momento importante que o Stephen passa de uma fase para outra, né? Se a gente dividir ali em 3, igual a Divina Comédia, infância, adolescência e maturidade, a gente tem aqui a transição da adolescência para a maturidade. Essa confissão acontece de maneira bem detalhada aqui na narrativa, a gente acompanha todo o caminho dele até o confessionário, tudo que ele estava sentindo, será que eu devia fazer isso, será que eu não devia, todas essas dúvidas. E aí chega no momento, ele descreve exatamente as palavras do padre, todo o procedimento formal, né, que deve se fazer numa confissão. E aí no final, quando ele acaba a confissão dele, ele diz: a voz gasta e velha, ou seja, do padre, né, caiu como suave chuva sobre o seu abrasado coração. Que triste era aquilo e quão suave. Isso aí fala muito da sensibilidade do Stephen, de como é que ele consegue relacionar beleza e tristeza de uma maneira esplendorosa. E aí a confissão acaba assim: Deus o abençoe meu filho, reze por mim. E aí nesse momento ele começa a pensar sobre, ele se sente mais leve, né? Fala exatamente como uma chuva que cai sobre um coração abrasado. E ele até pensa: nossa, seria belo morrer se Deus assim o quisesse. A sua alma tornara-se de novo bela, santa e feliz. Era belo viver uma graça, uma vida de paz, de virtude e abnegação para com os outros. Então ele sai assim bem livre, né? A gente vê o tanto que ele estava tenso e sofrendo por causa daquele sermão e por tudo que vinha na cabeça dele. E agora a gente vê um Stephen renovado, né, livre para começar uma nova fase, começar uma nova caminhada. E é bem aí que acaba o capítulo 3 e começa o capítulo 4, que aqui a gente já pode considerar, é claro que as coisas não são assim tão quadradas, né, mas aqui dá para considerar assim que ele já atingiu a sua maturidade. Só um comentário rápido sobre essa cena da confissão. É interessante que, tal como na cena inicial, no qual ele vai falar, né, com o reitor, né, sobre o problema dele, ele vai falar com esse padre, enfim, e todos se apresentam como figuras assim firmes, mas ao mesmo tempo figuras benignas, né, figuras que vão fazer o bem, que estão ali para ajudar, né. Ele não vê o pai como inimigo assim. Ponto de vista edipiano aí. Ele não vê a opressão do patriarcado, ele não vê isso, né? Ele sempre vê alguém que é rígido, entretanto vai estar ali, né? E o padre fala: meu filho, você é tão novo, faz essas coisas.
Coisa errada. O que você tá fazendo? Com mulher? Aí, com mulher. Eram casadas? Aí ele fala, não sei dizer, ou não eram. E é até engraçado, assim, no meu ver, né? Foi engraçado ler esse trecho. Muito interessante. E aí, o Stephen, ele vai se dedicar tanto à sua vida aí, né? Na ordem, enfim, que ele vai ser indicado para entrar no seminário, né? Ele estuda na escola católica, né? Ele deve estar no seu ensino médio para ir para faculdade, se é que tem isso mesmo naquele tempo. E não dá para entender muito bem. Mas ele é indicado, né, para entrar no seminário e ser um padre. Pois o reitor lá da época sempre escolhia algumas pessoas que se mostravam sua vocação, né? Então Stephen se dedicou tanto à fé, se dedicou tanto a fazer boas ações, que ele virou alguém, assim, dito como vocacionado a professar a fé, né? A guiar as pessoas, a guiar a fé das pessoas e professar a palavra de Deus, né? Só que ele nega. E com a negação disso, ele volta pra casa, né? É até um fluxo bem rápido, uma mudança muito rápida de um capítulo pro outro. E quando ele volta pra casa, seu pai, com alguns contatos, consegue lhe colocar numa faculdade. E é aí que o Stephen, artista, vai florescer de vez, né? Nesse trecho a gente vai acompanhando alguns episódios de sua vida na faculdade, uma namorada, uma menina que ele se apaixona, né? Que já vê com outros olhos, um olhar mais de admiração, como eu falei lá no início, um olhar mais assim, mais como se fosse bem a Virgem Maria, alguém que intocável, que eu vou escrever poemas pra ela, inalcançável, bem melancólico mesmo aí, ó. Temperamento melancólico dele aí, cara. De que não dá pra pegar aquilo lá, não dá pra alcançar aquela beleza toda, mas eu vou fazer o máximo que por meio da arte, por meio da produção dos meus poemas, eu vou conseguir alcançar aquela beleza. E quem sabe um dia ela me note, né? Quem sabe um dia eu consiga ser digno dela me notar. Até então um trecho assim que me marcou muito, que eu até falei com o Hector depois, que ele tem uns frenesis, né? Não sei se vocês lembram. Tem uma cena que ele tá na praia, ele vê uma menina, né? E uma parte que também ele já tá superado essa questão da prostituição e da objetificação das mulheres aí. E ele vê uma menina, ele acha ela muito bonita e ele entra no frenesi, ele deita no chão da praia e fica, meu Deus do céu, começa a viajar. E aqui também, mais uma vez, ele vê essa menina que ele já tá gostando há algum tempo, né? Se a gente estivesse vendo uma história meio clichê, um best-seller da vida, a gente veria um romance adolescente aí. Só que não é posto dessa forma. Mas é sim um romance adolescente. Isso só fica claro no finalzinho do livro, que ele se vê numa festa e tal. Mas tá rolando um romance ali, só que ele tem tantas questões pra elaborar na cabeça, agora sobre arte, né? Que a questão do amor não é tão levantada no texto. Realmente, fica assim, é um plano secundário, bem secundário. Mas essa cena da praia aí, nossa, assim, beleza, é meio estranho, né? Porque ele tá apaixonado pela menina, não sei. Mas é uma cena muito, mas muito bonita mesmo, cara. Se você ler assim, como é que ele conseguiu narrar aquilo de maneira que você acaba entrando naquela epifania, porque é um momento de epifania ali. Você não consegue dizer assim, ele caiu na praia. Não necessariamente, ele poderia estar caminhando. Só que o pensamento dele teve aquilo ali e você acaba caindo naquilo também, como se fosse um sonho acordado. Uma cena muito bonita, muito bem escrita, assim. Admirável mesmo. Otto Maria Carpo, para definir essas descrições de James Joyce e assim como as descrições do Proust, ele chama de sonhos diurnos. É toda a parte simbolista do James Joyce, ou desse biômio, como Otto Maria Carpo fala, o biômio Joyce-Proust, né? Esse sonho acordado aí, esse sonho em vigília. Essa cena é tão forte que é um dos poucos marcos temporais da leitura, né? Então, na minha cabeça é um vácuo. Entre a confissão até essa cena não tem nada. Isso. Eu não sei o que aconteceu. É verdade. Mas é um vácuo, mas não acontece nada. Não acontece nada, enfim. É muito bom isso. Não só pelo momento, mas também porque, enfim, dentre toda a trajetória dele, né? Como um personagem em formação, esse contato com alguma coisa que ele vai se prender afetivamente, por assim dizer, que é essa paixão que ele tem, é sensacional, é muito importante. Isso. E antes mesmo dessa garota aparecer, ele já estava pensando ali. Acontece uma espécie de reflexão de tudo que ele já viveu, da infância, dos pecados que ele teve, da confissão. Parece que é um momento que cai a ficha, sabe? E ele se coloca ali, onde eu estou agora. Um trecho aqui, depois se quiser a gente corta, mas diz assim: a água da onda estava escura de tantos despojos e refletia as nuvens que vogavam tão alto. As nuvens vogavam por cima dele, silenciosamente. E silenciosamente o emaranhado do mar ia vogando por debaixo dele. E o ar quente e cinzento estava parado. Uma vida nova e selvagem cantava-lhe nas veias. Onde estava agora sua infância?
Onde estava a alma que recuara suspensa do seu destino para avaliar sozinha a vergonha de suas feridas e para em sua morada de sordidez e de subterfúgio governar por entre velhas mortalhas e grinaldas que murchavam ao menor contato? Ou onde estava ele? Olha Continua. isso, pô. O cara ainda quer ler Montanha Mágica, pô. É foda, viu? Coisa linda. Tem uma dúvida agora aqui, agora conectei aqui. A menina praia é a mesma menina da escola, da faculdade? Não, eu vi aqui Ah, tá. como nem É existia. outra, Parecia parte do sonho dele. Tipo, pra mim foi uma menina que apareceu ali, pronto, foi só um delírio dele. E isso que tu falou dele não, exatamente não caiu, né? É bem pensado. Eu realmente tinha pensado como fisicamente ele caiu, né? Mas, e aí é que tu falou também sobre o ponto temporal. E tem isso, porque ele fala que ele acorda, né? Mas como tu disse, cara, não necessariamente ele acordou que ele tava no chão dormindo. Mas ele acordou, voltou nesse devaneio. Mas fica claro ali que ele voltou tarde da noite, né? Ele foi de manhã, tipo, tinha sol ainda. Só quando ele volta é escuro. Quando ele volta assim, né? Quando ele sai desse frenesi ou dessa caminhada, sei lá o que ele tava fazendo. Então reforça mais uma vez aí essa coisa de ter um marcador temporal duplo, né? Um acontecimento depois de um vácuo e ainda ter um entardecer. E o outro marcador temporal que vai ter de tempo do dia mesmo, assim, bem delimitado, é quando ele mais uma vez vai ter esse frenesi, só que pra menina da faculdade lá, né, a menina que é irmã de um cara que ele acha meio babaca, pelo que eu entendi assim, ele vai acordar desse frenesi e vai loucamente querer anotar. E aí ele pega a carteira de cigarro, rasga a carteira de cigarro e começa a anotar lá, porque ele não consegue, ele escreveu ali por necessidade, sabe? Ele não consegue não escrever aquilo, ele tem que escrever aquilo lá, senão ele perdeu aquela elaboração naquele momento. Essa é uma cena muito foda, sabe? Eu acho que o pessoal que gosta de escrever aí, o pessoal artista aí deve chorar vendo essa parte aí. Depois dessa epifania que ele tem ali na praia, acaba o capítulo de uma maneira assim bem subjetiva, reflexiva mesmo, e já começa com o capítulo 5 com ele em casa. A casa dele, ele convivendo ali normalmente com a família, a gente começa a perceber ali um anseio da mãe em relação ao Stephen, que sempre foi muito cuidadosa, né? E sempre viu nele um menino religioso. Começou a perceber que ele estava assim, certo, né? Dos caminhos. Acho que é aquele momento que a mãe começa a pensar, nossa, pra onde que ele vai? Começa a conversar com ele, né? Tentar convencer de algumas coisas. Ah, você deveria ser isso, deveria ser aquilo. Aí é um momento que a gente vê assim que a mãe também está ciente dessa mudança, dessa maturidade, e começa a tentar orientá-lo para cá ou para lá. E quando ele começa a pensar sobre o que ele vai fazer da vida, sobre quem ele é, se ele vai entrar para o seminário ou não, vai seguir a medicina, enfim. O cara não tá falando? Ah, tá. Não. Eu tô tentando entender como é que surge a figura do Cranley, aquele amigo dele. Como é que ele aparece do nada? Ela é suja. Tem uma cena antes aí que ele tá brincando com ele na aula de física, né? Ele tá conversando. Fica posto que ele tem algumas amizades e inimizades nessa aula de física. Eu fiquei tão extasiado, né? Com essa cena sobre a estética que eu nem vi a estética dos personagens. Sei que tem um quadro personagem ali, um quadro nome. E que o principal é esse Lynch aí, que vai participar desse diálogo sobre a estética e sobre o diálogo final, que é o mais foda, assim, né? Sobre a transformação final e toda a jornada do Stephen Dedalus, que é aí quando a gente vai fechar o podcast. Só que ainda temos algumas coisas pra falar aí. Então, nessa aula de física, só pra lembrar aí, tem uma questão já da estética, né? É o primeiro momento no texto da obra em que a questão da estética ela é elaborada. Quando um padre, né, que cuida das salas de aula, ele vai ter aula de física, o Stephen, e o padre que cuida das salas de aula tem que ligar o fogo lá, a lareira, não sei. Um fogo pra aquecer alguma coisa. Não sei exatamente a que serviria. Mas ele tava usando ali de lenha, né? Lenha pra aquecer. E aí, só ele chega na primeira aula, porque ele gaseou a última aula, tava saco cheio pensando na vida aí. Gaseia a última aula e vai pra aula de física logo, chega lá, só dá o padre, né? Ligando as luzes lá, enfim. E aí ele começa a conversar com o padre. E aí, padre, todo gente boa, né, pelo jeito. E aí ele também fez para seminário, deve ter alguma conexão mais próxima com os padres, por serem católicos e tal. E aí eles começam a conversar, você que vai ser artista, né? Gosta de situação Tomás de Aquino aí, o que é beleza, né? E aí ele, nossa, o que é beleza? E ele começa a se questionar isso, o que é beleza? Onde é que chega? O que é estética? Como resolver esse problema, né? E eles começam a falar sobre o fogo que irradia, né? Pega esse ponto aqui, a radiação do fogo, que vai ser um ponto importante na nossa discussão sobre a estética, segundo James Joyce, né? Eu queria só focar nesse ponto porque tem uma fala bem engraçada, eu achei bem engraçada. Não sei se eu marquei, não vou procurar agora aqui no Kindle, mas eu acho que eu marquei. Que é a seguinte: o padre começa a falar sobre como ligar o fogo, né? E ele fala assim: existem as artes liberais e existem as artes úteis. E a arte de ligar o fogo é uma arte útil.
Tipo, totalmente como se, tá vendo aqui, ó, isso aí que você faz, beleza, é massa. Só que é as coisas úteis da vida. Isso eu acho que até é interessante pra gente pensar naquela coisa, vida intelectual, vamos ter uma vida intelectual, né? Mas o que de útil você tá fazendo na vida, né? Pra antes de ser um intelectual, né? O que de útil, o que serviço você propõe à vida? Tem até uma piada famosa aí, né? Que antes de você querer discutir sobre vida intelectual, você vai se alistar no exército, fazer um curso técnico. Eu fiz curso de mecânico. Antes de estar falando besteira aqui. Já lançou a defesa aí, né? Enfim, mas aí partindo mais à frente, quando ele vai ter esse diálogo, eu não vou contextualizar, vou dar o de James Joyce aqui, vai assim mesmo, porque esse diálogo é exatamente como ele fala, uma aesthetic race, né, uma imobilização estética. Enfim, nesse trecho ele vai falar, por meio de diálogos, nada didáticos, é só um diálogo mesmo que você vai acompanhar, sobre um pouco da teoria estética do James Joyce. Entretanto, eu esquematizei aqui, vou tentar explicar rapidamente o que é falado nesse trecho por meio da interpretação do autor, professor, né, crítico literário, Joseph Campbell, que ele tem um podcast, não diria um podcast, um programa de rádio que tem gravado, você consegue encontrar na internet, é um pouco difícil, mas dá pra encontrar. Se você for nosso apoiador, você consegue o link lá pelo nosso Apoia-se, vai estar lá, tudo referência que a gente não conseguiu falar aqui, tudo que a gente falou e o que a gente não conseguiu falar vai estar lá. Muito mais se der, vai estar gigante. É que tu já tava mandando eu diminuir aqui, porque falou que queria colocar tudo, vou colocar tudo aí. Então, apoia a gente aí, né? O plano Pequeno Marcel, você tem acesso a tudo isso aí e todo o nosso conteúdo de apoio para esse podcast aqui, beleza? E aí, dessa interpretação do Joseph Campbell, tem uma explicação muito interessante sobre a estética do James Joyce e vai elucidar alguns pontos que já falamos anteriormente. Esse trecho do livro tem uma nota de rodapé aqui na edição da Penguin que diz que ele vai lembrar desse trecho no Ulisses. Fala assim, Steven vai lembrar algo carinhosamente dessa cena em Ulisses. Sobre ele entrando na sala, né? Se aproximando da lareira e começando a conversa com o padre. Essa cena é muito massa, ela realmente é construída como se fosse uma coisa que seria lembrada, né? Tá ligado? Uma coisa marcante assim. Você tá mais velho assim, lembra, cara? Teve aquele dia lá, né? Assim como a cena da palmatória. Sim. Eu tô querendo ler o Ulisses agora, depois disso. Não tanto pela forma, mas só pra saber o que acontece com ele. Eu fiquei muito interessado na história do Stephen Dedalus. Mas aí o Dedalus tá conversando aí, né, sobre estética. E ele vai levantar várias coisas, né? No seu diálogo a gente vai ver referências a Aristóteles, ao próprio Platão, à beleza, né? Ao metafísico, ao Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino com mais ênfase, pois ele vai se utilizar de alguns termos cunhados pelo próprio Tomás de Aquino para estruturar a sua estética, né? É claro que aqui, no diálogo, vemos uma estruturação estética a partir do Stephen Dedalus. Entretanto, como já dito anteriormente, há uma elaboração estética pelo próprio James Joyce em suas cartas, seus ensaios, em toda a sua obra, juntamente com isso aqui. É claro que aqui não se trata de nada didático, até porque o James Joyce ele renega coisas didáticas, como eu vou explicar já já. Então, para explicar um pouquinho melhor sobre essa estética bem delimitada feita pelo Dedalus, né, a gente tem que entender, a princípio, o termo que ele começa falando que existe arte própria e arte imprópria, entende? A arte própria para ele é tudo que é verdadeiro. Sabe aquilo que eu falei agora aí no podcast sobre como o James Joyce com certeza estava elaborando suas questões religiosas, de fé? Aquilo é algo que mexia com ele realmente, né? Então, qualquer tema que realmente mexa com o autor, que realmente mexa com a pessoa que escreve, qualquer tema que mexa realmente com o artista que se propõe a criar uma obra de arte, ela é válida, pois mexe diretamente com a existência daquela pessoa, né? Mexe diretamente com as crenças daquela pessoa, né? O que não pode a arte imprópria é uma arte falsificada, falsear, um falso lirismo, uma falsa demanda, uma falsa venda, uma falsa geração de desejos, para que tudo isso seja apenas um instrumento, né, para uma venda, por assim dizer. Então, a arte para o Dedalus ali, né, e para o Joyce também, deveria ser a apreensão no instante, né? Aprender o instante, como o Campbell fala, seria o sense prime, né? A sensação de você pegar aquilo lá e pá. Tem algumas coisas que não dá pra explicar tão bem, porque são realmente intuições. Inclusive, dentro da própria teoria do Tomás de Aquino, tem uma questão bem intuitiva, que eu vou explicar melhor, né? Então, essa experienciação estética, ela vem acima da venda, do desejo que uma arte pode propor a você, né? Porque não se faz nada por querer quando há arte, né? A arte lhe imobiliza. É isso que
também o James Joyce vai chamar de aesthetic erase, que eu falei, que seria uma prisão estética, uma mobilização estética. Na minha tradução tá êxtase estético, né? É realmente um momento de êxtase para o personagem. Inclusive, esses 2 trechos que eu e a Karen tava falando aqui sobre ele ficar na praia, enfim, são bem estáticos, é foda. São estáticos, são bem estáticos nesse ponto de estar em êxtase, né? Porque vai gerar essa paralisia estética, né? Então, para resumir, a arte imprópria é aquela arte que vende algo, né? E como assim vende algo? Quando você pensa em venda, o que você pensa hoje em dia, né? Propaganda, vídeo no YouTube e tal. Todas essas propagandas, enfim, ou panfletos, textos panfletos, livros panfletos que são publicados no Brasil a rodo, eles têm o objetivo de vender um objeto X, né? Uma crença X, uma ideologia X, uma perspectiva X, uma moral X, enfim. Entretanto, há também anteriormente, se você prestar bem atenção, a venda de objetos, por exemplo. Tem uma mulher muito bonita vendendo talheres, né? Vendendo panela, ou não sei o que lá. Ou então tem um cara muito forte vendendo carro, não sei o que, um cara muito legal, enfim. Se utiliza das técnicas da filmagem, do texto, enfim, todas as técnicas que anteriormente poderiam ser usadas como técnicas artísticas para serem objetos, né? Instrumentos de uma venda. Isso o Joyce chamaria de uma arte pornográfica, né? Porque o fim não é aproveitar aquele momento, não é se mobilizar, é só você quer se utilizar. Pornográfico aqui a gente pode até pensar assim no termo pornográfico como a gente entende hoje mesmo, assim, tipo, por exemplo, se você for ver uma revista, né, revistas de mulheres, enfim, você vai ver fotos. Então você quer saber quem é a mulher, você quer ver a foto como um instrumento, né? E aí, por que não pode ser tão pornográfico, né? Porque a pornografia, como elencado anteriormente, vai ligar exatamente com a arte imprópria, pois vai querer vender material, pensamentos sociais, políticos, ideológicos, comerciais, enfim, né? E para que uma arte seja pornográfica, ou seja, venda algo, ela tem que ser didática. E o didatismo é algo que mata a literatura como arte, porque você vai querer explicar, olha assim, ó, tá vendo sua visão de mundo? Tá errada. O jeito certo é assim, 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 né? E o Joseph Campbell fala assim que desde Zola, né? Com o naturalismo de Zola, o Emile Zola lá no... Como é o nome do livro dele lá, Hector? Germinal. Isso, com o germinal dele, né? Ele vai colocar uma perspectiva social, uma luta contra o capitalismo, contra a moral capitalista, enfim. Então, o Joyce diria que isso é uma literatura didática, né? O objetivo é ensinar, o objetivo é só isso. Isso que eu tô fazendo aqui, que a gente tá fazendo aqui, é didático. Logo, não é arte. É informação, no máximo, um momento de estudo, mas não pode ser chamado de arte isso. A arte, ela é um fim em si mesma. Ela não pode ser um instrumento. Posto isso, durante o diálogo do Stephen, a gente vê que ele tem uma ideia bem interessante e às vezes um pouco difícil de entender a arte, né? Ele fala que a beleza é algo estático, como eu disse anteriormente, mas que ela precisa de 3 pressupostos, que é a integritas, a consonantias e a claritas. Como esse podcast já está muito longo, eu vou fazer um resumão aqui do que é cada coisa, né? A integritas é o fato de que, quando você analisa uma peça, ela tem que ser uma peça em si. Se você vê uma foto, você vê metade do sol, metade da asa do avião, metade da árvore, metade da terra. E uma estrada. Não importa o que acontece fora. Não importa o exterior, não importa o universo que se passa aqui, enfim. O importante é o retrato. Lembre que o retrato de um artista quando jovem, né? É o retrato, aquele recorte, né? Então, a peça tem que ser entendida como retrato e apenas ele. Já consonantias é a consonância, por assim dizer mesmo, entre os aspectos da obra, né? A obra tem aspectos, cor, textura, escrita, ritmo. O próprio Stephen Dedalus tem uma fala aqui que eu marquei aqui na leitura, não sei se vocês viram aí, não sei se você lembra, cara, Hector, mas ele fala assim, o ritmo é a primeira marcação de uma arte. Se um texto não tem ritmo, ele não é arte, porque a primeira arte, assim, é a música, né, onde se inicia a elaboração de um esquema artístico, e para que algo seja arte, tem que ter um esquema rítmico. E o claritas, que é o último, é o mistério que a arte nos coloca, é o mistério que a estética nos põe em contato com o sublime. É quando você sai de si e entra em contato com aquilo. É quando exatamente acontece o aesthetic erase que o Joyce fala, né? O Joseph Campbell, no áudio, ele fala assim, é isso, sabe? É isso aí. Olha, é isso aqui, pronto, porra. Não entendi, é isso aqui. Não tem como elaborar mais que isso. É isso, porra. Entendeu? Acho que que eu entendo muito. Quando a gente tá conversando sobre o livro, é muito isso, né? Essa coisa mesmo, assim, o sublime é como se fosse um espaço humano, né? Que ele fosse, como posso dizer, expandido até sua última instância, né? Você expandiu ao máximo. Caralho, não entendo mais. É isso aqui. Porra, é isso aí.
Então, tendo essa teoria estética estabelecida de integritas, consonantes e claritas, né? Esse ABC da arte, segundo James Joyce, postas nas frases e na boca do Stephen Dedalus, vai definir essa arte, né? Que vai servir para algo que o Joyce vai chamar de tragédia, né? Não que ele criou isso, a tragédia existia, o épico, o lírico, enfim, todas as definições já existiam. O próprio Thomas Mann, que era contemporâneo do Joyce, também tinha algumas teorias literárias sobre o mesmo assunto. Mas aí eu queria só falar sobre isso para fechar aqui o assunto da estética, porque o Steve fala isso no diálogo, né? E é muito massa, sistematicamente, assim, é muito massa, que é o seguinte: para ele a tragédia é composta por duas emoções básicas, né? Ele fala isso no texto, falando sobre um caso de uma mulher que bateu o carro e se furou na agulha e foi um azar, né? E que ele fala que o repórter, né, o jornalista, reportou isso como uma tragédia. E aí ele fica pensando, como assim tragédia, né? E pra ele a tragédia é feita por duas emoções, basicamente. A piedade, né? Que é o que paralisa o ser humano frente à dor do outro, né? Porque a dor do outro não é a dor do outro, é a minha dor. Porque essa dor dele pode ser sentida por mim também. É a questão da condição humana. Não é a dor daquele grupo específico, daquele grupo social específico. Não é a dor daquele tipo de pessoa, daquele plano, daquele país. É uma dor comum a todos nós, né? A pandemia, por exemplo, é uma dor para todo mundo. Não tem diferença, né? E aí, a tragédia, segundo Joyce, tem que falar dessa dor comum a todos, né? Inclusive, o próprio Joyce, ele não acreditaria em nenhum problema social grande assim, ideológico, a ponto de que ele queria resolver isso na literatura, pois ele acredita que antes de qualquer unidade, qualquer valor social, qualquer valor ideológico, enfim, qualquer taxação que você possa pôr por meio desses elementos aí externos, você tem um sofrimento humano, a condição humana, o absurdo existencial de Camus, como você quiser. E essa tragédia, que é guiada por uma piedade, ela é pior ainda com o terror, né? O terror é uma paralisia mental, né? Quando você se vê em frente a esse problema da condição humana. Porque não é só piedade agora. O terror é quando você percebe que tem uma causa secreta por trás. Qual é a causa secreta, né, dos problemas da humanidade? Qual é a causa secreta da morte de Romeu e Julieta? Qual é a causa secreta da infelicidade de Édipo? Qual é a causa secreta da tragédia da família de Hamlet? Em narrativas pornográficas didáticas, como assim ele diria, a causa secreta ela é assassinada. Não tem causa secreta. A culpa é do capitalismo, é do senhor, a culpa é do progressismo, a culpa é do comunismo, a culpa é dos burgueses, a culpa é da destruição dos valores, enfim. Sempre que você for para um ponto ideológico e político, basicamente, eu tô falando mais disso porque eu vejo muita gente falando que, não, literatura também é resistência, literatura é política. E tá aqui James Joyce falando aqui na sua cara. Não é. Apesar de ele falar sobre política, como contexto, ele fala que não é política. A arte é arte. Como você quer usar a arte para isso, é só uma deturpação da arte, né? Então, um exemplo interessante é que ele fala assim, né? O Joseph Campbell. O senhor A atirou no senhor B, né? Por que o senhor B morreu? Você pode falar que foi o tiro, você pode falar que foi o senhor A que atirou, mas essa é uma causa instrumental. Você pode até dizer que o senhor A que atirou no senhor B seja a causa eficiente. Entretanto, há sentimentos anteriormente. Se você, em uma narrativa sociológica, né, uma narrativa que você tenta aprender o leitor por meio apenas do discurso sociológico, dizer que o senhor A era racista e era branco e o senhor B era negro, e aí você tenta matar o mistério, na causa secreta por trás disso, você acabou de matar isso tudo. Não que mate, né, porque por mais que exista um problema social, o fato de alguém encarar esse problema social de frente não acaba de vez com a causa secreta. Um exemplo também que é dado nessa aula do Joseph Campbell é o fato de Martin Luther King saber que ele estava encarando pessoas que poderiam matar ele. E mesmo assim ele foi lá e morreu. Ele morreu pela sua causa. Entende? Então a causa secreta dele não é só lutar ali, não é a causa secreta daquela morte dele, não foi um cara que chegou e atirou nele, que era racista apenas. Há toda uma condição humana, há toda a estrutura da realidade, de existência humana que está por trás disso. Outro exemplo que eu acho que pode explicar de vez essa questão de que às vezes a gente escolhe morrer por uma causa secreta é a de Sócrates. Por que Sócrates morreu? Porque ele escolheu seguir as leis. Ele poderia ter pedido perdão. Foi ele que escolheu morrer mesmo? Ou há uma causa secreta ali, né? Se você lê a Apologia de Sócrates, você fica com esse pensamento, né? O que fez Sócrates morrer? Então, em resumo, para fechar essa teoria estética e meu pequeno manifesto aqui, e aqui sim eu estou sendo didático e pornográfico o máximo possível aqui, para que a gente elabore a questão que a gente já conversou muito aqui no Caminho de Guermantes, que é se política ou ideologia ou problemas que não são exatamente da condição humana, são válidos ou não se discutir na literatura. O Joseph Campbell
interpretando Joyce, vai dizer que a tragédia tem que passar pela condição humana, os sofrimentos, a mortalidade, o absurdo, isso aqui foi o que eu coloquei, e as incoerências da vida. Obras literárias sociológicas não são tragédias, apenas pornografias didáticas. Tragédia, piedade e terror. Devemos olhar além de suas operações instrumentais e experienciar a causa secreta do sofrimento humano. Agora batemos a coisa. Rapaz, se eu transcrever isso aí, você vai me acusar de plágio? Não, que eu... Tem que transformar num artigo, pô. Que eu peguei isso do Joseph Campbell também. Achei com tudo. Rapidão, só pra desvirtuar. No Laranja Mecânica, o autor lá, né? Ele fala, contra isso eu levanto minha caneta e espada. Pareceu esse homem todinho. Contra isso. Contra essa pornografia eu levanto minha caneta e espada. Verdade. Isso aí. Aqui no finalzinho, logo depois que ele encerra essa discussão com o Lynch, ele começa a caminhar pelo bairro ali e vê de longe a Emma, né? Que é essa amada adolescente aí da qual a gente falou um pouquinho anteriormente. E ele começa a pensar nessa questão que, mesmo que seja secundária aqui na narrativa, é algo central no pensamento dele. Então, muitas das decisões, das reflexões dele partiram, né, dessa paixão que ele tinha por essa menina. Durante o tempo todo, foi claramente não correspondida. Até um momento aqui em que ele se encontra com ela, e aí ela diz que ele tá parecendo um monge. Ele começa a pensar que realmente ele tinha mudado muito e ele estava muito mais próximo de um monge do que de um estudante universitário comum. E nessa parte, quando ele comenta, né, sobre ser um monge, como ele começa a pensar nisso, ele começa a entrar em contradição, ou pelo menos começa a expressar pra gente a contradição que existia dentro dele entre a crença e a descrença, né? Então, ele cresceu num ambiente, num colégio, numa família católica, uma nação católica, né? E a religião aqui estava muito ligada com os princípios nacionalistas, que pra gente é algo tão distante, mas lá estava tudo interligado, religião, nacionalidade, senso de pertencimento. Então essa era uma questão muito importante, tinha um peso muito, muito grande para aquele momento na vida dele. Ele começa a expressar essa dúvida que ele tinha, muito disso na conversa com o próprio Kremlin, né? Aquele colega que ouvia muitas das confissões dele, que ele diz que ele crê, mas ele está muito próximo de descrer. Mas ele não era um tipo de ateu que nega simplesmente tudo e começa a praguejar contra a religião. Não tem esse senso de revolução, porque ele afirma que ele está saindo de um absurdo para outro. Mais ou menos assim. Tem até uma frase, se eu conseguisse achar. Que raio de espécie de libertação seria essa? Abandonar um absurdo que é lógico e coerente para abraçar um outro que é ilógico e incoerente. O amigo dele pergunta. Exatamente. Então há essa contradição aí, não somente entre a crença e a descrença, mas entre o protestantismo e o catolicismo. Mas aqui é interessante porque a gente começa a perceber uma independência dele, né? Uma autonomia de pensamento, e que isso é um sinal claro da maturidade que ele já alcançou aqui nesse ponto. Inclusive, essa liberdade que ele tem é exatamente uma elaboração desse grande labirinto, né? Que foi essa leitura até então. A gente sente até um certo fechamento na leitura, porque é exatamente isso. É certo que não fechou, coisas ficam abertas, né? Tal como na existência humana, as coisas ficam abertas, né? Não tem isso de viver felizes para sempre, uma história de contos de fadas onde tudo se fechou e tudo foi resolvido, né? Mas há um sentimento de conclusão aqui, exatamente porque ele tá fechando esse labirinto. Gostaria também de fazer aquela relação lá que a gente tinha falado, Karen, que a gente não falou até agora, do porquê Stephen Daedalus, né? Isso, exatamente. Daedalus é um personagem da mitologia grega, que é o artesão de um grande labirinto e é o artesão também das asas do Ícaro, aquele outro conto sobre o garoto que, contraindicado, sobe até o sol com aquelas asas belíssimas e acaba caindo porque o sol queima as asas, né? Então esse Daedalus, ele é um artesão. Ele é aquele que faz o labirinto e que constrói a asa. Um simbolismo interessante aí na figura dele. Inclusive, a última frase do livro, né? Velho pai, velho artesão, fica ao meu lado, servindo-me bem, agora e sempre. E isso é uma referência ao Dante, né?
que a gente já falou anteriormente, como ele gosta muito do Dante, como a obra toda é uma referência a Dante, e ao próprio Dédalo, né, que é o artesão, que dá as asas a Ícaro, que cria as asas do Ícaro para que ele saia, né. Lembrando também que o Dédalo é o cara que faz o labirinto do Minotauro, né? Então ele esconde segredos ali também, né? É uma coisa muito complexa. Inclusive fica aí também a recomendação da obra Metamorfoses do Ovídio, que vai dar conta de algumas dessas mitologias, inclusive a mitologia ou a narrativa do Dédalo e do Ícaro, né? A gente poderia até pensar assim que as asas, né, que a arte dá ao Stephen Dedalus é as asas que ele tira do catolicismo. Por isso que o Otto Maria Carpo, como eu falei na minha entrada, diz que o Joyce é o Dante anticatólico do século XX, né? Ele sabe da importância das figuras católicas, das figuras cristãs, mas ele quer sair disso, ele quer sair. Mas eu fico me perguntando, será que ele voou muito próximo do sol e derreteu suas asas? É por isso que eu quero ler Ulisses. Exatamente, eu ia comentar agora. A resposta você vai ter em Ulisses. Porque aqui no final, já nesses últimos capítulos, a gente vê essa necessidade dele de voar, né? É como se ele já estivesse construindo as asas dele e no final ele parte. Literalmente ele sai lá da Irlanda e vai estudar em outra cidade, e é quando começa a história de Ulisses. Aqui ele começa a se desprender daquilo ali. Então ele, na conversa de Cranley, demonstra assim que não tem mais nada ali que prende ele. A nação ele abnegou, a fé, o contexto de religião também, ele já estava longe daquilo. A garota, que era Emma, ele já tinha descansado assim, em relação a isso. Ele dizia que ele via que não tinha futuro, ele decidiu não investir nisso. E aí tem até uma parte muito interessante da conversa com um amigo, que eu tive que grifar aqui. Ele diz meio que resumindo, meio que anunciando essa partida dele. Ele diz: não servirei aquilo em que não acredito mais. Chame-se isso o meu lar, a minha pátria ou a minha igreja. E vou tentar exprimir-me por algum modo de vida ou de arte tão livremente quanto possa, e de modo tão completo quanto possa, empregando para minha defesa apenas as armas que eu me permito usar: silêncio, exílio e sutileza. Nossa, cara, que texto maravilhoso, porque resume todo esse desejo que ele tem de sair para outro lugar e ao mesmo tempo consolida tudo que ele construiu até agora. E já coloca assim essas três chaves de uma maneira tão íntegra, tão decidida, né? Que é admirável mesmo. Ele se decide a largar tudo que ele tinha, mas não por pouca razão, não por rebeldia adolescente, não por teimosia, por vontade de revolucionar, mas fruto de uma reflexão muito bem fundamentada que aconteceu durante o livro todinho. Então ele se decide não seguir mais a religião, não ser um nacionalista tão briguento quanto ele via na família e no círculo de amigos dele, e usar essas três armas à defesa dele: o silêncio, o exílio e a sutileza. Verdadeiro artista. Inclusive tem uns revolucionários comunistas no meio aí, né? Mas vale a pena falar, não. Vamos esquecer isso. Deixa pra lá. Tem uma parte aqui que ele diz assim, disse, tá falando da mãe dele, disse que tem um espírito extravagante e que li demais. Não é verdade, eu lido pouco e compreendido ainda menos. Eu me identifiquei tanto com essa parte. Genial. É verdade, é exatamente essa a sensação, né? Por falar que, tu tá lendo muito já isso aqui. Porra, tô puto aqui que eu tô conseguindo ler aqui. Nem tô entendendo direito aqui que eu tô lendo. Quanto mais lê, pior fica. Pois é. Depois desse diálogo com Cranley, depois desse anúncio indireto, né, subjetivo dessa partida dele, o livro toma um novo aspecto. De repente, começa a ser narrado em maneira de diário. Então, sim, isso pode até ter relação com aquilo que ele elaborou antes nas discussões sobre estética, sobre a diferença de uma narrativa e sobre como que a narrativa, no final, é literalmente a expressão de um artista que já saiu de si mesmo e que visa agora passar tudo o que ele sente para o público, né? Para externar tudo isso que estava dentro dele. Então agora a gente tem meio que isso aqui ao vivo e a cores aí. O livro, de repente, se torna um diário. Então ele escreve literalmente março 20. Então começa a escrever longa conversa com Cranley. O relato dele em um diário, e a gente tendo acesso aqui exclusivo a esse diário. E continua, ele escreve trechos curtos durante todo o mês de março, durante todo o mês de abril, termina ali perto do dia 26 de abril.
Ele conta que a mãe dele está colocando as roupas novas em ordem, está arrumando a mala, né, digamos assim. A mãe dele está rogando para ele e ao mesmo tempo rezando ali para que o Stephen aprenda a caminhar o próprio caminho, né, aprender na vida própria, fora do lar dos amigos, aprender o que é o coração e o que ele sente. Ele responde: amém, assim seja. Seja bem-vinda, ó vida. Eu vou ao encontro, pela milionésima vez, da realidade da experiência, a fim de moldar na forja da minha alma a consciência ainda não criada de minha raça. E no dia 27 de abril, velho pai, velho artesão, mantém-me agora e sempre em boa forma. Dublin, 1904. Este, 1914. E esse foi mais um episódio do Caminho de Guermantes. Esperamos que você tenha gostado da discussão levantada, das referências trazidas, das reflexões postas aqui. Esperamos que você tenha aproveitado. Faça uma releitura, leia Joyce, porque foi muito bom pra gente. E espero que seja também muito bom pra você, ouvinte. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.